universal, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as vestes? Deu ouvido do rei. Olha só, deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Olha só que perspectiva. Ele chamou a responsabilidade sobre si. E aí veio Naamã. E Naamã parou à porta da casa de Eliseu. Amados, deixa eu parar aqui nessa situação. Nós vimos a fortuna que Naamã estava levando. Era muito dinheiro. Havia um profeta, um vidente, ele era acostumado a receber o que os outros davam. E pela importância desse camarada, ele sabia que ali vinha muito dinheiro. Mas a expectativa de Naamã não estava no dinheiro. Porque se tivesse no dinheiro, ele podia passar vergonha. A expectativa de Naamã estava em mostrar que há um Deus em Israel, que há profeta em Israel, e é esta a visão que o homem de Deus tem que ter. A perspectiva do homem de Deus não é que essa igreja esteja cheia de pessoas para encher os bolsos, para ter uma vida confortável, cômoda. Não! A perspectiva de uma pessoa de Deus tem que ser essa expectativa de Eliseu aqui. E sabe o que Eliseu fez? Ele mandou um mensageiro. Ele nem foi falar com o camarada. Ele falou: ó, vai lá e fala para esse tal comandante, estou parafraseando, que ele tome banho 7 vezes no Jordão e vai ser restaurado e ele ficará limpo. Não deu trela, pô. Aí eu quero aqui parar no principal exemplo, o de Naamã. Ouvindo isso, Naamã, o texto diz, versículo 11: porém, muito se indignou e foi dizendo. Olha a expectativa de Naamã, que demonstra o seu caráter, que demonstra aquilo que ele pensava. Pensava eu que ele sairia a ter comigo e por-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, ele colocaria a mão sobre o leproso e o restauraria. E depois ele disse mais: não são porventura Abana e Falvar, rios de Damasco, melhor que essas águas de Israel? Não poderia lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Queridos, existem momentos em nossa vida que, se nós não cuidarmos das nossas expectativas, elas nos roubarão as bênçãos, através do nosso orgulho, através da nossa soberba, através daquilo que está oculto no nosso coração. Nós perdemos a bênção, nós menosprezamos a bênção, nós achamos que o resultado é inferior àquilo que nós somos. E acontece isso direto, queridos, em nossa vida. Acontece direto. As pessoas não fazem aquilo que nós achamos que deveria ser feito e nós nos indignamos contra filhos, contra esposa, contra patrão, contra membro de igreja, contra pastor, contra pessoa do louvor, contra todos. E o resultado está ali para acontecer. Algo maravilhoso está para acontecer.
amigos que querem o nosso bem. Nem sempre nós temos amigo que nos traz a razão, que nos faz descer desse pedestral que muitas vezes nós subimos, e os amigos, aqueles falsos amigos, eles vendo a sua queda, que você vai perder a bênção, eles falam: é isso mesmo. Você vai se subjugar a isso? Você vai se submeter a isso? Mas pela graça e misericórdia, olha só, versículo 13, ele já ia embora de indignação, ele não ia tomar banho não. Pode até ser que no caminho ele refletisse e voltasse, mas ele estava fofando pelo. Aí, então chegaram seus oficiais e disseram: olha, a forma de dizer, às vezes, de um amigo para outro amigo, tem que ser especial. Nessa hora, olha aqui que esse oficial falou: meu pai. Esse oficial chegou de mansinho no chefe dele e falou: meu pai. Essa expressão meu pai dá uma conotação suave. Se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais, já que apenas te disse: lava e ficarás limpo. Queridos, nós precisamos muitas vezes de pessoas ao nosso redor que nos tragam a razão, que nos façam ver a realidade nua e crua como ela é. Aceitemos ou não, estes são os verdadeiros amigos. E o que aconteceu? Versículo 14 diz: então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do profeta, diz aqui versículo 14. E a palavra do homem de Deus, consoante a palavra do homem de Deus, sua carne se tornou como criança e ficou limpa. Amados, diante de um milagre, as nossas expectativas e perspectivas, a hora que nós caímos na realidade, a hora que nós acordamos, nós aprendemos muitas coisas. E olha o que esse homem, na hora do milagre, aprendeu. E ele veio até o profeta e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão o Deus de Israel. Queridos, aquele homem se converteu naquela hora. Aquele homem, ele, após descer da pomba, após se humilhar, e após a humildade, queridos, a palavra consegue penetrar mais forte no nosso coração quando nós humilhamos. E este homem aceitou. E aí, este homem, olha só, ele instou o profeta, ele insistiu, porém o
lá um monte. Mas não. Sem falar nada, esse senhor já tem uma perspectiva diferente. Olha, eu vou voltar para a minha terra, e lá na minha terra acontecem algumas situações que eu tenho que estar com o rei dentro do templo lá de Rimon. E quando o rei se abaixa lá, eu tenho que abaixar com ele. Mas eu quero dizer, profeta, que eu já não faço mais parte daqui. Que ali é só meu dever como servo do meu Senhor. A consciência dele já estava pesando. Ele ainda não tinha aquela atitude que os servos do Senhor mais experientes